Em nome de Jesus, convido a amada igreja a abrir a Bíblia juntamente comigo em Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6, versículo 33. Aleluia. Que bom estarmos reunidos aqui na casa do Senhor, em uma noite fria como essa. Certamente Deus irá abençoar poderosamente a sua vida. Noite fria e chuvosa, né, irmãos? Mas nós estamos aqui para a glória de Deus. A palavra do Senhor, na verdade, diz que Jesus até pensou em orar a Deus, pedindo para que a vinda do Senhor não fosse nem no inverno e nem no sábado. Porque muitos de nós faltamos nesses dias, e o Senhor sabe disso. Mas isso foi um trocadilho, um alerta, porque Jesus disse claramente que nós não sabemos o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Ele virá como ladrão quando nós não esperamos. Então que eu e você possamos estar aguardando a sua vinda, preparados para a sua vinda, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Quero ler então Mateus capítulo 6, versículo 33 e 34. Diz assim o texto sagrado: Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Até aí. Agora gostaria de ler com os irmãos Romanos capítulo 12, versículo 1 a 2. Romanos capítulo 12, versículo 1 a 2. Romanos 12, 1 a 2 diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Percebam, meus irmãos, que os dois textos que nós lemos estão falando sobre a vontade de Deus, na verdade. O primeiro texto, ele vem num contexto de ansiedade, a ansiosa solicitude por esta vida, um contexto de ansiedade. A palavra do Senhor diz ali nesse texto: não andeis ansiosos por coisa alguma, não fiquem ansiosos pelo futuro de vocês, não fiquem ansiosos pelo que vocês haveis de comer ou pelo que vocês haveis de vestir, porque são os gentios que não confiam em mim, que não me conhecem, que não têm um relacionamento comigo, estou parafraseando, irmãos, é que buscam todas estas coisas, são os gentios que buscam todas estas coisas. Mas vocês busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não se preocupe, diz aqui, com o dia de amanhã, não se preocupe com o futuro, porque o futuro trará o seu próprio mal, mas busque o reino de Deus. Nós estamos pregando, irmãos, nesses últimos tempos aqui na igreja, neste ano de 2025, sobre Jesus ser o Senhor das nossas vidas. E de fato, Jesus só poderá ser Senhor das nossas vidas se nós o obedecermos, se nós desejarmos fazer com as nossas vidas a sua vontade. Então sim, Ele será o nosso Senhor. E aqui neste contexto trata de buscarmos a vontade de Deus, irmãos, porque é isto que de fato, em espírito e em verdade, faz com que Ele seja o Senhor das nossas vidas, porque se não for assim, Ele só é Senhor da nossa boca para fora, mas não é Senhor de fato das nossas vidas. Por isso, busque o reino de Deus. Quando Ele é Senhor, quando Ele reina, isso é sinônimo de buscarmos a vontade dEle. Busque a vontade dEle em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E o texto que nós lemos como texto de apoio a este, é este texto em que o apóstolo Paulo está falando com os cristãos, os romanos, os cristãos da cidade de Roma,
e ele está rogando a eles pelas misericórdias de Deus. Ele está dizendo: rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Veja, meus irmãos, Deus é tão misericordioso, Deus é tão bom. Ele entregou o seu Filho na cruz do Calvário. Precisou um sacrifício, muita dor, muita renúncia de amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Isso é muito grande, e eu rogo a vocês, pelas misericórdias de Deus, que vocês apresentem agora o corpo de vocês como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é este sim o vosso culto inteligente, o vosso culto racional. Senão, parafraseando novamente, Ele não é o Senhor das suas vidas, é só da boca para fora. Mas se vocês realmente cultuarem a Deus, apresentando o corpo de vocês em santidade, diante e sobre o altar de Deus, um sacrifício vivo, santo e agradável, e vocês não se conformem, não tomem a forma, não se conformem com a cultura, com os padrões, com o estilo de vida deste mundo, mas se transformem pela renovação da mente de vocês. Então vocês vão experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque Deus é amor, irmãos, e tudo o que está na sua palavra a nosso respeito é porque Deus nos quer bem, porque Deus tem o melhor para nós, porque Deus nos ama. Nós estamos falando nesta noite sobre a vontade de Deus, e eu me pergunto, quantos de vocês, aqueles que são cristãos, que estão aqui conosco nesta noite, quantos de vocês desejam sinceramente fazer a vontade de Deus nas suas vidas? Levante a sua mão, repita comigo: eu quero, Senhor, fazer a sua vontade em minha vida. Glória a Deus. Porque muitos de nós, irmãos, cristãos, nós não temos luta em querermos fazer a vontade de Deus nas nossas vidas. Nós de fato desejamos a vontade de Deus, mas nós temos luta em esperar pela vontade de Deus. Temos luta muitas vezes em discernir a vontade de Deus. Muitas vezes nós não sabemos o que é a vontade de Deus realmente para as nossas vidas, mas nós queremos a vontade de Deus. E eu percebi em 2 décadas e meia como pastor desta igreja, que há uma coisa muito comum que acontece com quase todos os cristãos. Quando eles têm que tomar uma decisão: eu devo ir para lá, eu devo fazer isso, devo fazer aquilo. Então nós oramos e buscamos a vontade do Senhor. Nós observamos todas as opções, analisamos todos os ângulos, nós verificamos todas as possibilidades, nós pensamos inclusive nos desdobramentos das nossas atitudes, porque temos em nosso coração o temor do Senhor. Mas mesmo assim, e mesmo orando, e mesmo buscando a vontade de Deus, muitas vezes nós ainda ficamos inseguros, porque de fato nós não queremos perder a vontade de Deus. De fato nós não queremos que a visitação do Senhor, o tempo do Senhor passe de nós. No fundo nós ficamos com esse medo, com essa temeridade nos nossos corações. Vamos perder o momento perfeito, vamos tomar a decisão errada, vamos escolher o emprego, a carreira errada, vamos casar com a pessoa errada, e então vamos ter uma vida errada. E essa é uma pressão muito grande para pessoas que, como nós lá em casa, muitas vezes não sabemos o que vamos escolher para o jantar. Um dos maiores erros, irmãos, que muitos dos crentes cometem é complicarem, na realidade, a vontade de Deus. Ao tentar discernir a vontade de Deus, complicam demais a vontade de Deus, e se esquecem ou subestimam a bondade de Deus. O problema é que quando nós buscamos a resposta perfeita para o amanhã, nós muitas vezes deixamos de ver o que Deus quer que façamos hoje, e nós complicamos a vontade de Deus. Achamos que a vontade de Deus é como um ponto no mapa. Lá um ponto no mapinha, nós temos que ir lá direto e acertarmos a vontade de Deus, porque se nós acertarmos, acertamos; se nós errarmos, nós erramos.
mas Deus dirige as nossas vidas. Deus nos ama, Deus nos aconselha, Deus, com a sua mão amorosa, está sobre nós, nos guiando. E então, eu quero meditar nesta noite com você na palavra de Deus, para descomplicar a vontade de Deus. E eu quero mostrar a você algo na palavra do Senhor que tem o poder, sem exagero, irmãos, o poder de transformar a sua vida. O que nós vamos estudar hoje na palavra de Deus tem literalmente o potencial de mudar a sua vida, sério mesmo, irmãos. Muitos de nós, como cristãos, tendemos a pensar na vontade de Deus em termos do que temos que fazer. Deus, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu faça depois disso? O que o Senhor quer que eu faça em seguida? O que o Senhor quer que eu faça então? O que o Senhor quer que eu faça? Me revele, Senhor. E nessa noite eu quero desafiar você a pensar hoje de uma maneira mais profunda, porque a vontade de Deus revelada na Bíblia tem mais a ver com quem faz do que com o que faz. Mais a ver com quem faz do que com o que faz. A vontade de Deus revelada na Bíblia tem mais a ver com o ser do que com o que você vai fazer. Nós assistimos um filme há um tempo atrás no cinema, um filme cristão, e havia ali um senhor no leito da enfermidade e um outro foi visitá-lo, e esse senhor que estava ali no leito da enfermidade era um cristão genuíno. E ele perguntou para aquele moço que foi visitá-lo: quem é você? E o moço começou a contar quem ele era, falando da sua profissão, falando do que ele fazia na vida. Ele disse: não perguntei o que você faz, eu quero saber quem é você. Por isso, irmãos, quando nós olhamos para a vontade de Deus revelada nas Escrituras, não se trata apenas de qual especialização, de que emprego, do que você deve fazer na vida, da onde você vai morar, mas se trata do seu coração, do seu caráter e do seu relacionamento com Ele. E é por isso que conhecer a vontade de Deus pressupõe conhecer o coração de Deus. E é por isso que o título da nossa mensagem hoje é: pare de complicar. Pare de complicar a vontade de Deus. Diga para o irmão aí do seu lado: pare de complicar a vontade de Deus. Amém, irmãos? Convido você a orar comigo nesse momento. Feche os teus olhos, curve a sua fronte. Senhor amado, em nome de Jesus nós estamos aqui, precisamos da tua revelação. Nós pedimos, Senhor, nos guie por meio da sua palavra, não apenas a fazermos o que é certo, não apenas a fazermos o que é a tua vontade, mas especialmente, Senhor, nos tornarmos mais como Jesus. E então, Senhor, à medida que o Senhor nos ajuda a nos conformarmos à imagem do seu Filho Jesus, que o transbordamento e o fruto do Espírito fluam em nossas vidas, que a sua palavra venha nos guiar, que o seu Espírito venha nos guiar, para que façamos a sua vontade, ó Deus. Senhor, nos ajude, nos capacite com a sua graça, para que nós venhamos nos conformar mais, e primeiramente com o seu Filho Jesus. Que isto seja para nós a revelação de buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, Pai amado. É o que te pedimos, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém, irmãos? Nós estamos falando sobre a vontade de Deus, e quando nós falamos sobre a vontade de Deus, muitos de nós somos tentados a nos concentrar naquilo que consideramos as grandes coisas da vida. E eu aprendi, irmãos, recém que entrei na igreja, que as coisas mais importantes, as grandes coisas da vida, você não pode fazer sem realmente consultar a Deus, sem realmente buscar a vontade do Senhor, até com jejum, orando muito, fazendo campanha de oração, como por exemplo, qual carreira, mudança de emprego, mudança de cidade, com quem eu vou me casar, e etc. São coisas realmente que nós precisamos orar muito, mas
por causa da grandeza destas coisas, de serem tão importantes, e de nós não querermos errar, sabendo que Deus é Pai, que tem o melhor para nós. Quando nós falamos da vontade de Deus, muitos de nós somos tentados a nos concentrarmos apenas nas grandes coisas da vida, que são essas: Senhor, qual que vai ser o meu trabalho? Aonde eu vou morar? Será que eu devo construir uma casa ou continuo pagando aluguel? Aí alguém pode dizer, na realidade hoje eu não tenho condição de construir, então acho que a vontade de Deus é alugar mesmo, tica misericórdia. E a gente vai orando, irmãos, pedindo essas coisas. Com quem devo me casar? Quando vou me casar? Senhor, eu devo ter filhos? Quantos filhos? Será que eu devo ter um filho? 2 filhos, Senhor? Será que eu devo ter 3 filhos? Será que eu devo ter 4 filhos? Senhor, então me ajude. E essa oração, irmãos, nós vamos fazendo, buscando a vontade de Deus. Mas nós colocamos às vezes o mais importante de lado. Temos a tendência de ficar obcecados com os grandes movimentos da vida, pensando pouco nas escolhas diárias que mudam realmente a nossa vida, que modelam realmente e nos tornam pessoas mais semelhantes a Jesus. Nós nos concentramos em qual faculdade eu devo cursar, mas não prestamos atenção quantas horas estamos gastando por dia na rede social. Nós nos preocupamos, Senhor, em qual escola, em qual faculdade eu devo ir, eu devo cursar, mas não nos preocupamos, irmãos, que tipo de pessoa o Senhor quer que eu seja dentro daquela faculdade, como o Senhor quer que eu me conduza dentro daquela faculdade, porque o Senhor nos chamou para sermos o sal da terra e a luz do mundo, irmãos. O Senhor nos chamou para influenciarmos e não para sermos influenciados pelo meio. O Senhor te chamou para você ser cabeça e não cauda, neste sentido. E muitos surtam sobre com quem eu vou me casar, e ficam ansiosos, mas não prestam atenção e estão pensando muito pouco sobre como estão tratando as pessoas com as quais já convivem. Deus me abençoe, um homem lindo para eu conviver, um maravilhoso. Mas como que você está tratando as pessoas hoje, irmãos, com as quais você já convive, teus familiares, teus colegas de trabalho, teus amigos? E quando você olha para a palavra de Deus, na verdade, ela diz muito pouco sobre o seu futuro. A Bíblia não fala sobre com quem você deve casar no futuro, ou onde você deve morar no futuro, ou sobre qual emprego você deve ter no futuro. De fato, quando Jesus fala de emprego, a maioria das vezes ele está dizendo para os caras: abandone seu emprego, venha e me siga. Quando você olha para a palavra de Deus, Deus não fala muito sobre o futuro, mas Ele fala como você deve tratar as pessoas hoje. Ele fala como você deve gastar, usar o seu dinheiro hoje. Ele fala muito sobre isso. Ele fala como você deve pensar hoje. Você sabia que Deus fala sobre isso? Deus fala sobre o que nós devemos pensar e no que devemos colocar os nossos pensamentos e o que deve alimentar a nossa mente. Como você deve pensar hoje? Ele diz: tragam cativo todo o pensamento a Cristo Jesus. Essa é a vontade de Deus. Ele fala o que você deve fazer com o seu tempo hoje. Quando Jesus fala sobre o futuro daí, irmãos, sabe o que ele fala? Ele fala: portanto, não se preocupem com o dia de amanhã. Mateus 6,34, não se preocupe com o futuro, pois o amanhã trará o seu próprio cuidado, a sua própria preocupação, o seu próprio trato. Os problemas de hoje bastam para hoje, não se preocupe com o futuro. Quando ele fala sobre o futuro, é isso que ele fala. Diga para o irmão do seu lado: não se preocupe com o futuro. Eia, homem ansioso, aleluia. Tiago capítulo 4, versículo 13, diz assim, irmãos, vou parafrasear aqui no início: agora ouçam vocês que dizem, vou planejar meu futuro.
O Senhor está dizendo aqui: agora ouçam, vocês que dizem, hoje ou amanhã, vamos para tal cidade, lá negociaremos e passaremos um ano e ganharemos. Antes disso, devias dizer: se o Senhor quiser, faremos isto ou aquilo, porque o que é a sua vida? O que é a sua vida é como a neblina que aparece e depois se desvanece. Ele diz: por quê? Porque você não sabe o que vai acontecer amanhã. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, o amanhã nem é uma garantia. O teu amanhã, irmão, irmã, nem é uma garantia. O que é a sua vida? Você é uma névoa. Em vez de dizer, vou fazer isto ou aquilo, você deveria dizer, se o Senhor quiser, faremos isto ou aquilo. Porque quando nós olhamos para a vontade de Deus, Ele não está tentando fazer você descobrir sobre o seu futuro. Não vão nas cartomantes. Amém, irmãos? Aleluia. Diga misericórdia. Deus diz, não se preocupe com isso. Não é isso que Ele quer. Ele não quer fazer você descobrir o seu futuro. Deus quer que você o busque hoje. Essa é a vontade de Deus. Ele quer que você seja guiado pelo Espírito Santo hoje. Ele quer que você tenha o fruto do Espírito em sua vida hoje. Amor, alegria, benignidade, bondade, fidelidade. Ele quer que você seja manso hoje, humilde hoje. Ele quer que você tenha domínio próprio hoje. Domínio próprio, irmãos, que as pessoas estão chamando modernamente de inteligência emocional ou autocontrole. Ele quer que você tenha isso hoje. Então, se você quiser conhecer a vontade de Deus, a melhor forma de você conhecer a vontade de Deus é você conhecer o coração de Deus. E para que nós conheçamos o coração de Deus, isso ocorre por meio da sua palavra. Você conhece realmente o coração de alguém quando essa palavra fala, quando essa pessoa fala, quando essa pessoa atua. Porque a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Então, para você conhecer o coração de Deus, você vai conhecê-lo através da sua palavra e através da palavra do Espírito Santo que o Senhor fez habitar em nós. E quanto mais você consegue ouvir a voz do Espírito, mais ele te inspira, mais você aprende a andar por fé e não por vista, porque você conhece a Bíblia, você conhece o Espírito de Deus, e então você consegue compreender como é agradar a Deus. É como quando você anda muito com um amigo, de repente você acaba absorvendo o espírito daquele amigo, você acaba falando como aquele amigo, agindo como aquele amigo, valorizando o que aquele amigo valoriza, amando as coisas que aquele amigo ama. E assim é quando nós conhecemos o coração de Deus. Provérbios capítulo 3, versículo 6 diz: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Quando você conhece o coração de Deus, irmãos, você o reconhece nos seus caminhos. Você está andando aqui, de repente, opa, eu não reconheço o meu Senhor nesse caminho. Então, você dá meia volta e volta, vai para outro lugar. O Senhor dessa maneira endireitará as suas veredas e você automaticamente começa a fazer a vontade de Deus pelo Espírito de Deus. Quanto mais você anda com Ele, mais você o conhece, mais você gosta dEle, mais você o ama. E a Bíblia diz, irmãos, deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do seu coração. Quanto mais você o aprecia, mais você percebe que a melhor maneira de encontrar a vontade de Deus para o seu futuro é viver fielmente a Jesus hoje. E aí, nós encontramos aqui uma virada de jogo. Uma virada de jogo. A vontade de Deus não tem tanto a ver com o fazer, mas sim com quem. Com o ser, com quem está fazendo. Não tanto com o que você faz, mas com quem. É isso que realmente Deus quer. Ele vai levar você para onde Ele quer que você esteja amanhã, à medida em que você caminha com Ele hoje.
Os estudiosos falam em 4 diferentes vontades de Deus, ou melhor, 4 qualidades, eu prefiro chamar assim, 4 qualidades diferentes da vontade de Deus. A vontade soberana de Deus. E a vontade soberana de Deus é o seu plano mestre. A vontade soberana de Deus é aquela narrativa abrangente do que Deus fará. E Ele é soberano, e Ele fará, quer você goste ou não, Ele fará. E existe também a vontade moral de Deus. E é sobre esta que nós estamos discorrendo aqui nesta noite. A vontade moral de Deus, esta é a vontade revelada em sua palavra para a maneira como Ele quer que você viva, a maneira como Ele quer que nós vivamos. E também tem a vontade permissiva de Deus. Algumas coisas Deus permite porque Deus nos ama. E Deus permitiu que nós tivéssemos livre-arbítrio. Porque sem o livre-arbítrio, irmão, nós seríamos uma máquina, como um computador programado. Sem o livre-arbítrio, talvez nós fôssemos alguém como que enfeitiçado por Deus, para obedecê-lo, para amá-lo. Isso não tem valor algum, não faz sentido nenhum para um Deus que é chamado pela palavra amor. Deus é amor. Mas Deus deu o livre-arbítrio, para que você possa realmente exercer sua liberdade e amá-lo de volta, elegê-lo, para que você possa retribuir esse amor que você recebe dele, se identificar com esse amor que você recebe dele. Essa é a vontade permissiva de Deus. E por causa do livre-arbítrio, muitas pessoas fazem coisas erradas, coisas desagradáveis nesse mundo. Por causa do livre-arbítrio, nós estamos vivendo em um mundo quebrado. Há coisas que Deus permite que ocorram, irmãos, mas na vida do crente, aquele que ama a Deus, aquele que busca fazer a vontade de Deus, mesmo que ele sofra por causa dos pecados das outras pessoas, porque no mundo nós sofremos por causa dos nossos próprios pecados, e também sofremos por causa dos pecados das outras pessoas, mas mesmo que nós venhamos passar por sofrimentos nesse mundo, Deus torna as coisas para que a sua vontade soberana se cumpra em nós, porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E há também a vontade pessoal de Deus, a vontade pessoal, exclusiva, para a sua vida. Deus conhece você, Deus tem pensamentos sobre você, e a Bíblia diz, irmãos, eu é que sei que pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês o fim que eu desejo, o fim que vocês desejam. Inclusive Deus fala, o nosso coração deseja, né, irmãos, um fim de bem-aventurança, e o Senhor quer dar para nós um fim segundo o que realmente nós desejamos. Essa é a vontade pessoal de Deus, e nós podemos acessar a vontade pessoal de Deus, ela está escrita. Deus pensou em nós como um pai amoroso pensa no filho. Deus pensou em você. Eu tenho tantos planos, tinha tantas coisas para Ele, mas por causa do livre-arbítrio Ele se afastou da minha vontade. Mas quando nós buscamos a vontade de Deus se cumpre nas nossas vidas. E como acessar a vontade pessoal de Deus para nós? Nós estamos falando sobre a vontade moral de Deus, e nós acessamos a vontade pessoal de Deus para nós, quando nós buscamos a vontade moral de Deus. Essa é a vontade revelada para a sua vida. Qual é a vontade moral de Deus, irmãos? Eu vou dizer para você o que a vontade moral não é. A vontade moral de Deus não é que você seja um artista plástico. A vontade moral de Deus não é que você seja um youtuber, se bem que isso é uma coisa legal, né, irmãos? A vontade moral de Deus não é que você seja uma mãe que cuida dos filhos em casa. A vontade moral de Deus não está ligada com estas coisas, irmãos. A vontade moral de Deus que está revelada em relação a nós nas Escrituras Sagradas
é que eu e você sejamos santos. Essa é a vontade de Deus para nós. E essa palavra santo no grego, ágios. Ágios significa ser separado, diferente, sagrado, dedicado a Deus. Não é só ser separado, santo, separado do mundo, mas é separado por um propósito. Ter uma vida sagrada, uma vida separada, uma vida diferente, uma vida dedicada a Deus. A vontade moral de Deus para você é ser diferente do mundo pecaminoso, egoísta, desse estilo de vida mundano que está aí. E é por isso que Paulo fala aos Romanos no capítulo 12, ele diz: não se amoldem aos padrões desse mundo, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente. Sejam transformados. Ele está dizendo aqui, irmãos, em outras palavras, não sejam como o mundo caído, não sejam como eles, não tratem as pessoas como eles, não deixem as mídias sociais moldarem a vida de vocês como moldam a vida deles, não tratem as pessoas como eles tratam, não deixem com que as pessoas mundanas influenciem vocês com o seu estilo de vida e com os seus conselhos. Não desperdicem a vida de vocês fazendo coisas estúpidas que não edificam. Não se entretenham com as coisas pecaminosas e infundadas como eles. Não usem o seu dinheiro como eles. Não tenham casamentos que terminam 50% em divórcio como eles. Não criem os filhos como eles. Mas tenham os valores que honram a Cristo. Não se amoldem aos padrões desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. E quanto mais vocês conhecem o coração de Deus, mais vocês experimentarão a sua vontade pela renovação da sua mente. Quando, irmãos, nós somos separados, quando somos transformados, quando somos diferentes, quando não nos amoldamos aos padrões deste mundo, mas nos transformamos, diz a Bíblia que então nós vamos provar e experimentar qual seja a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Aleluia! Então é isso que ele está dizendo: vocês querem experimentar a minha vontade? Sejam separados, sejam santos, vivam uma vida sagrada. Antes de nós nos preocuparmos com a vontade dele para o nosso futuro, preocupe-se com a vontade moral dele para você vivê-la hoje, que é ser separado, ser santo. Ah, pastor, eu já não estou mais gostando desse negócio da vontade de Deus. No começo do culto, eu levantei a mão ali, que eu queria a vontade de Deus, mas agora já não estou mais gostando muito. Alguém pode dizer: mas pastor, eu sempre pensei que Deus tinha um chamado para a minha vida, e eu creio que Ele tem, irmãos, e pode ser que Ele tenha mesmo. Talvez você pense: Ele está me chamando para ser um missionário, Ele está me chamando para ser um influenciador, uma influenciadora, Ele está me chamando para ser um pastor, uma pastora, um pregador do Evangelho. Talvez você pense: Ele está me chamando para eu casar com alguém que tem uma segunda casa na praia. Aleluia, pode ser, talvez, que não? Um cara rico, com uma segunda casa na praia, Deus está me chamando para isso. Mas se lembre, irmãos, da vontade de Deus. O chamado de Deus para você tem mais a ver com quem do que com o que fazer. Olhe para o que diz a sua palavra. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9, diz assim: que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Pois Deus nos salvou e nos chamou para o quê? Santa vocação. Pressupõe uma vida santa. É mais sobre quem do que sobre o que ou onde. Ele nos chamou para viver uma vida santa. Deus fez isso, irmãos, nós não merecíamos.
mas Ele pensou em nós. Esse é o Evangelho, esse é o plano de Deus, esse era o plano dele, que nós fôssemos santos como o seu Filho Jesus Cristo. E é por isso que quando se trata de buscar a vontade de Deus, você pode querer mudar a pergunta, porque a pergunta que todos fazem é: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Aonde o Senhor quer que eu trabalhe? Aonde o Senhor quer que eu more? Com quem? E você pode mudar a pergunta que a maioria das pessoas está fazendo, e perguntar: Senhor, como você quer que eu seja? Como você quer que eu me torne? E isso é bom. Literalmente, isso pode mudar a maneira que você trata as pessoas. Se você realmente quer buscar a vontade de Deus: Senhor, como você quer que eu me torne? Isso mudará a forma como você trata as pessoas. Isso mudará as coisas que você fará quando você acorda de manhã e até o entardecer, irmãos, e até o você deitar na sua cama. Isso modelará a sua vida. Deus, quem você quer que eu me torne? Não, para que escola eu vou? Mas quem você quer que eu seja quando eu estiver naquela escola? Não somente Deus, com quem você quer que eu me case? Porque é importante, irmãos, porque a Bíblia diz: não se prendam a um jugo desigual com os infiéis. Se você quer fazer a vontade de Deus, vai se casar com um infiel, com um incrédulo, já vai ficar difícil, irmãos. Então a Bíblia diz: não se prendam a um jugo desigual com os infiéis. Mas tão importante quanto isso: Senhor, com quem o Senhor quer que eu me case? É como você está tratando as pessoas que já convivem com você. Porque às vezes a pessoa quer um príncipe encantado, irmãos, mas e como que ela é? Como que ela trata os pais? Como que ela trata a família? Como que ela trata os amigos? Que tipo de pessoa ela é? Senhor, mostra-me com quem eu devo sair. Mas tão importante quanto isso, irmãos, e talvez nem tenha tanta importância com quem você vai sair, mas a forma como você vai sair. Que você saia com os princípios de Deus, que você saia com essa pessoa de uma forma que honre a Jesus, que glorifique a Jesus, que as pessoas, ao verem você, glorifiquem a Deus pelo que você está fazendo e nos lugares aonde você está indo. Isso é mais importante, irmãos. E eu quero dar um exemplo aqui da minha vida. Vou fazer uma pergunta sobre mim. Eu espero que os irmãos sejam generosos. Os irmãos acham que é a vontade de Deus de eu ser um pregador do Evangelho? Levante a mão. Os irmãos foram generosos mesmo. Obrigado, irmãos. Ficar triste. Mas talvez 75% de vocês tenham achado isso no seu coração e outros 25% não. Não tem problema. Agora, se eu perguntar para os irmãos: quantos de vocês acham que é a vontade de Deus para a minha vida que eu seja santo, irmãos? Levante a mão. 100%. Ser pastor é uma vocação, mas é uma vocação secundária, porque a minha principal vocação, o meu principal chamado é para eu ser santo. Jesus diz na palavra, Deus diz na palavra: sede santo, porque eu sou santo. Isso está claro na Bíblia Sagrada, irmãos. Então, você pode olhar objetivamente e dizer: mas pregar é um chamado, mas é secundário, porque a minha vocação principal é ser santo. A vontade de Deus para a minha vida é que eu tenha integridade. A vontade de Deus é que eu não me conforme aos padrões desse mundo, mas que eu seja transformado pela renovação da minha mente. Então eu, juntamente com vocês, nós poderemos testar e experimentar qual é a sua vontade, irmãos. E aí a gente vê na Bíblia Sagrada, irmãos, as bem-aventuranças. A palavra bem-aventurança é bem-sucedido, alegre, feliz, que deu certo.
E quando você vai ver as bem-aventuranças lá do Sermão da Montanha, vai dizer: bem-aventurados os puros, os que se santificam, os que se purificam, os que perdoam. Bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os humildes. Então, irmãos, se nós formos bons, puros, humildes, honestos, se nós buscarmos as coisas de Deus, a bem-aventurança será um resultado da nossa vida. Por isso a vontade de Deus para mim é que eu dê a minha vida para amar a minha esposa como Cristo amou a igreja. A vontade de Deus para mim é que eu viva uma vida diante dos meus filhos que os inspire a viver uma vida para a glória de Deus. Eu posso ser um pregador, mas se eu negligencio a minha família, eu não estou na vontade de Deus. E tem tantos cristãos, irmãos, críticos da fé, apreciadores da boa teologia, mas que não estão dando bom fruto, não estão fazendo nada para Jesus. E aí eles estão dizendo: nisso aqui você não está muito certo, nesse ponto. E essas pessoas estão preocupadas fazendo observações críticas, como qualquer crítico. Hoje tem crítico gastronômico, né? Degustador, avalia restaurantes, estrela Michelin, já viram? Crítico de vinho, o cara cheira o vinho, daí prova, coisa estranha. Crítico de café, irmãos. E tem crítico da boa teologia também, mas não está dando fruto nenhum. Ele está certo nas suas colocações, mas ele não está dando fruto nenhum, não está fazendo diferença nenhuma. E eu digo, irmão, se você é bem sucedido, seja lá o que você fizer, mas você é cruel com as pessoas, você não está na vontade de Deus. Eu acredito que Deus quer que eu seja pastor, mas antes Ele quer que eu seja íntegro. E eu acredito, irmãos, que Ele eu preferiria que eu fosse qualquer outra coisa, como minha carreira, minha profissão, com integridade, do que ser um pastor sem integridade, porque a minha primeira e principal vocação é que eu seja santo. Então nós estamos falando aqui da vontade de Deus, certo? E aí alguém pode pensar assim: mas existe uma carreira perfeita para mim que seja da vontade de Deus? Existe um lugar perfeito para eu viver que seja da vontade de Deus? E essa é a grande questão, irmãos. Existe uma pessoa perfeita para mim, para eu casar, que seja a vontade de Deus. E eu odeio acabar com o seu romance, irmãos, mas eu acho que não. Perfeito, não. O negócio é complicado. Nem igreja perfeita. Até tem uma piada: pastor, encontrei uma igreja perfeita, vou trocar de igreja, vou para lá para outra. Irmão? É perfeita mesmo? Então não vá. Mas por que, pastor? Se você for para lá, ela já deixou de ser perfeita, irmão. Acabou com tudo. Então não tem, irmãos, infelizmente não tem o negócio perfeito para você, nem a igreja perfeita. Quantos de vocês conhecem alguém que se casou com a pessoa errada? Levante a mão. Metade levantaram a mão. É complicado, o negócio é um pouco filosófico aí. Casou com a pessoa errada. O Beto casou com a Bete, né? Meu primo Beto, pastor, casou com a Bete, só nome fictício. Meu primo Beto casou com a Bete e casaram errado, e acabaram com todo o sistema, já estão separados. Então Deus não está escolhendo uma pessoa perfeita para você se casar, irmão, não. Mas sim, Ele está aperfeiçoando você para se tornar como Jesus, para tratar a pessoa com quem você se casou como Jesus o chama para tratá-lo.
E é por isso que o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 3: tudo o que fizerem, façam para... Me ajudem, irmãos? Façam para quê? Tudo o que vocês fizerem, façam para... Então não importa tanto o que você faz, faça para a glória de Deus. Não importa onde você mora, more lá para a glória de Deus. Trate seus vizinhos com o amor de Jesus, em vez de dirigir até a sua casa e nunca nem conversar com eles, nem dar um aceno a eles. Não que não seja importante, irmãos, a pessoa com quem você está saindo, é importante, mas saia para a glória de Deus, saia com integridade, com pureza, com frutos do Espírito, saia de maneira honrosa para a glória de Deus. Se você é casado, para a glória de Deus, fique casado. Se você é solteiro, seja um solteiro para a glória de Deus. Onde quer que você trabalhe, trabalhe lá para a glória de Deus. Se você é um recepcionista de um hotel, seja um bom recepcionista para a glória de Deus. Se você é um gerente, se você é uma camareira, se você é um trabalhador de uma empresa, faça isso para a glória de Deus. Se você é um trabalhador voluntário aqui na Igreja Batista da Paz, irmãos, faça isso, faça o seu voluntariado para a glória de Deus. Se você foi trabalhar num lugar, mas as pessoas ainda não perceberam quão lindo, maravilhoso e quão eficiente você é no trabalho e não te contrataram, vá fazer uma pós-graduação para a glória de Deus. Amém, irmãos? No sentido amplo da palavra, não graduação acadêmica, mas vá dar uma melhorada no teu currículo para a glória de Deus. E continue perseverando, porque se Deus fecha uma porta, Deus abre outra melhor para a glória do Senhor. Amém, irmãos? É assim. Se você tem um negócio, trate bem as pessoas, agregue valor, seja generoso, acredite nos outros para a glória de Deus. Se você está levando os filhos para o colégio, ou ajudando a fazer tarefinha, faça isso para a glória de Deus. Se você está trocando fralda, limpe aquela bundinha, para a glória de Deus, irmãos. Se você vai viajar com a família, crie o melhor ambiente para a glória de Deus. Se você não pode viajar com a família, faça uma excursão no supermercado. Leve eles no supermercado. Ó, filho, isso aqui é pepino. Foi Deus que fez ou foi o homem que fez? O pepino. Ah, aqui o leite. O leite veio da fábrica ou veio da vaca? Excursão, irmãos. Faça isso para a glória de Deus. Não importa o que você faça, irmão. Mantenha o plano, continue no plano, seja o que for que você faça. Faça para a glória de Deus, porque todos nós queremos a vontade de Deus para o futuro, e eu quero dizer para vocês, o amanhã não é garantido, e se nós queremos fazer coisas boas para o futuro, nós precisamos fazer as coisas pequenas que são da vontade de Deus hoje, porque as coisas pequenas da vontade de Deus, que nós fazemos hoje, nos levam para as coisas grandes no dia de amanhã. E eu quero falar sobre a minha esposa, não posso falar de mim, senão vira gavamunho, né? Então, vou falar da Rovena. Quer vir aqui, Rovena? Vem aqui, amorzinho. Não? Ela não quer, ela não gosta dessas coisas. Mas a Rovena hoje, quem olha para a Rovena hoje, viu ela pregando aqui na semana passada com a igreja lotada, pode ficar pensando, meu Deus, como que essa mulher chegou nisso aí? E hoje ela lidera o grupo das mulheres aqui da igreja. Daqui a alguns meses vai ter como é que é o nome da conferência? Experience. E ela prega e sempre tem uma mensagem para a glória de Deus. E ela também dirige a nossa associação sem fins lucrativos, dirige os encontros com Deus, com muitas mulheres e trabalha com muitas mulheres. Mas para chegar nisso, irmãos, inclusive o nosso casamento foi difícil, né, Rovena? Não foi fácil, não foi perfeito, nós somos muito imperfeitos, mas por causa das escolhas
de amor para a glória de Deus, nós estamos aqui hoje. E hoje, 25 anos de casados, nós temos uma família e um casamento abençoado, lindo para a glória de Deus. Ela me ajudou a criar uma filha que está com 17 anos e meio e que é uma cristã genuína, convertida e coopera como obreira aqui na nossa igreja. Mas ninguém viu as pequenas coisas. Ninguém viu que em toda a vida adulta da Rovena ela ensinou a palavra. Ela liderou um pequeno grupo de mulheres. Ninguém viu quantas vezes ela se trancou lá no quarto dela e teve momentos longos de oração com a Bíblia aberta, adorando a Deus. Ninguém viu todas essas coisas que foram feitas. E o que eu quero dizer para vocês, talvez você olhe para nós e diga, mas pastor, vocês já estão fazendo coisas grandes. Isso é relativo, irmãos. Mas se nós estamos onde estamos, foram anos e mais anos e mais anos, fazendo pequenas coisas que agradam a Deus, pequenos concertos, pequenos retomadas de caminho, e agradando a Deus, e fazendo coisas pequenas, porque o que eu quero dizer para vocês, irmãos, é que as coisas pequenas de hoje, nos levam às grandes coisas no dia de amanhã, porque a Bíblia diz isso, seja fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei. E tem mais um segredo, irmãos, às vezes, as coisas pequenas são justamente as coisas grandes. Quero convidar você a se pôr em pé. Preste atenção nisso. Quando você busca realmente fazer a vontade de Deus e agradar a Deus na sua vida, as coisas pequenas, você começa a compreender e perceber que as coisas pequenas é que realmente são as grandes coisas. Às vezes, cuidar do seu filho pode ser para você uma coisa pequena, mas é na realidade uma coisa grande. Talvez amar e cuidar do teu pequeno grupo, da tua conexão. Talvez você pense é uma coisa pequena, mas é uma coisa grande amar aquelas pessoas. E essas coisas pequenas nos levam às coisas grandes. Talvez você diga, mas pastor, eu tenho uma visão. É bom que você tenha uma visão para o futuro, irmãos. Porque sem uma visão clara, as pessoas perecem. Nós temos que ter visão. Pastor, eu quero no futuro fazer algo maior, relevante, que possa ajudar mais as pessoas. Eu quero poder contribuir mais, eu quero ser mais generoso, eu quero poder ajudar mais. O caminho, irmãos, para as coisas grandes no futuro, são as pequenas coisas de santidade e da vontade de Deus que nós fazemos para agradar ao Senhor hoje.